Bom dia a todos. Comissão de Finanças, Orçamento e Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, roteiro da 37ª Sessão Semanal de 2017, às 10h37, no dia 18 de outubro de 2017, declaro aberto o trabalho da 37ª Sessão Semanal do Exercício, registrando-se enquanto presentes os vereadores Fabiana Alessandri, Marco Antônio Marcolino, Tião do Fórum, e ausentes Mário B. Silva e Sidney Guedes. Pauta: análise de matérias em trâmite. Em regime especial, com prazo do relator até 19 de outubro de 2017, da Comissão até 3 de novembro de 2017, o projeto de lei 43 de 2017, do Executivo Municipal, que estima a receita fixa de despesa do município para o exercício financeiro de 2018 em R$ 469.746.844, e da outras providências. Relator Marco Antônio Marcolino. Aguardo a audiência pública para emissão do parecer. Em regime ordinário, com prazo do relator 18 de outubro de 2017, da Comissão até 26 de outubro de 2017, a moção 59 de 2017, de autoria do vereador Marcos Vale, requer por meio de apelo legislativo o chefe do Poder Executivo estudo visando a aquisição da antiga usina hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta e da Montanha de Leite Sol para transformá-las em centro de turismo ecológico, lazer e aprendizagem ambiental. Relator Marco Antônio Marcolino, pela aprovação. Está em discussão. Senhor presidente, vereadora Fabiana, assessoria, bom dia. Mesmo sendo moção, e dependendo realmente dos estudos do Executivo, vereador Paulo Mário, prazer em tê-lo aqui novamente. A minha exposição é da seguinte forma. Moção de autoria do vereador Marcos Vale, que requer por meio de apelo legislativo, o senhor presidente já fez a leitura da ementa. Relatório. A iniciativa é louvável, já que promove o turismo sustentável em harmonia com a natureza, preservando os bens naturais e criando um espaço de lazer e aprendizagem ambiental. Acredito que os locais têm grande potencial turístico, que deve ser aproveitado. Por isso, sou favorável ao encaminhamento do apelo ao Executivo, que verifique sua viabilidade e os custos envolvidos, embora a aquisição dos terrenos possa ser feita por meio de permuta também. Pela aprovação. Senhor presidente, bom dia a todos. Também manifesto pela aprovação, juntamente com o vereador Marcolino. Eu acho que o município tem diversos lugares que são lindíssimos aqui em Bragança e que podem incentivar o turismo rural, e esses dois lugares, assim como também, não só com a usina hidrelétrica, a Montanha do Leite Sol, mas a gente tem também lá a Pedra do Guaripocaba, tem diversos lugares maravilhosos que podem ser transformados em um local de lazer, de integração da comunidade, e que pode fomentar o turismo cada vez mais em Bragança, né? Você vê a Serrinha, enfim. Eu acho que a gente tem belezas naturais que podem ser aproveitadas de maneira sustentável. Espero que o Executivo pense aí com carinho nessa moção. Quero registrar aqui a presença do líder do prefeito, Paulo Mário, de Arruda Vasconcelos, e do Gerson, do Bragança Jornal Diário. Então, ninguém mais querendo fazer da palavra, coloco em votação o parecer do vereador Marco Antônio Marcolino pela aprovação. Os favoráveis para essa questão, está aprovado. Moção 60 de 2017, de autoria do vereador Sidney Guedes, ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, e ao ilustríssimo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnológica e Inovação do Estado de São Paulo, manifestando apelo legislativo para a disponibilização do programa Via Rápida Expresso em Bragança Paulista. O relator designado é o Mário B. Silva, pela aprovação. Está em discussão o parecer. Ninguém querendo fazer da palavra, coloco em votação o parecer. Favoráveis para essa comissão, o parecer do relator Mário B. Silva pela aprovação está aprovado. Moção 61 de 2017, quero registrar aqui a presença do vereador Mário B. Silva. Moção 61 de 2017, do vereador Ditinho Bueno do Asilo, requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo estudo visando a aquisição de pedalinhas para ser utilizado ao Lago Taboão e ao Lago Tanho do Moinho. Relator designado Sidney Guedes, pela aprovação. Está em discussão o parecer.
Ninguém querendo preso da palavra, coloco em votação o parecer. Os favoráveis permanecem como estão. O parecer do relator Sineguete pela aprovação está aprovado. Moção 62/2017, de autoria do vereador Dr. Claudio, requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo estudo visando a realização de campanhas de conscientização sobre o respeito e a boa educação devido aos servidores públicos, em especial à área da saúde. Relator designado Fabiano Alessandro pela aprovação. Está em discussão o parecer. Senhor presidente, eu coloco aqui no relatório, né, falando sobre o respeito, que é fundamental, né, o respeito, o diálogo, a boa comunicação, isso faz parte da educação. E é bom, sim, fazer essa campanha de conscientização. Ninguém mais querendo a palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer da relatora Fabiana Alessandro pela aprovação. Quero registrar aqui a presença do vereador Sidney Guedes. Projeto de Lei 41/2017 do Executivo Municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências. Relator Marco Antônio Marcolino pela aprovação. Está em discussão o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia novamente. O Executivo Municipal manda à Câmara um projeto de lei que visa a criação do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e já fui relator na Comissão de Justiça, onde não encontramos nenhum óbice em relação à legalidade. Em relação ao mérito, imagino que é de suma importância que a criação desse conselho, até porque as políticas públicas voltadas a esta área sejam melhor debatidas com a sociedade e, por outro lado, também, aproveitando a presença aqui do nosso líder, o vereador Paulo Mário, há uma exigência de que seja colocado logo em pauta na sessão para a votação desse projeto e hoje se encerra as comissões. Isso. Então, solicito também sua gestão junto à nossa presidente, para que já conste na pauta da próxima terça-feira. Eu tenho um compromisso com a secretária Margarete, até porque existe problemas de prorrogação de mandato. Exatamente. Então, o meu parecer, obviamente, é pela aprovação, nesse sentido, pelo mérito do projeto e a necessidade social que dele exige. Ninguém mais querendo preso da palavra, coloco em votação o parecer. Os favoráveis permanecem como estão. O parecer do relator Marco Antônio Marcolino pela aprovação está aprovado. Recebimento de matérias em regime ordinário com prazo do relator até 25 de outubro de 2017 e da comissão até 1 de novembro de 2017, a moção 63/2017, de autoria do vereador Dr. Cláudio Moreno, que requer por meio de apelo legislativo, o chefe do Poder Executivo, estudo visando a remeter a esta casa projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens. Relator designado Mário B. Silva. Moção 64/2017, de autoria dos vereadores Bete Edith e Tim Bueno, que requer por meio de apelo legislativo, o chefe do Poder Executivo, estudo visando a realização do concurso público para a escolha do hino municipal. Relator designado Sidney Guedes. Moção número 65/2017, de autoria do vereador Natanael Nanini, que é por meio de apelo legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a construção de uma praça na área em frente ao número 1222-4, na Avenida Nicola Sabella, Jardim São Miguel. Relator designado Fabiano Alessandro. Outros assuntos de competência da comissão. Sobre o CR, o servidor da saúde, Marcos Deme, informou por telefone que o programa federal que gerencia a implantação do CR, Centro Especializado de Reabilitação, está fechado atualmente. Relatou que o governo anterior perdeu a verba para sua implantação no município por não ter disponibilizado uma área para sua construção. Afirmou que conta com uma funcionária verificando online diariamente a abertura desse programa para novamente solicitar verba para sua implantação, uma vez que agora o município dispõe de área destinada para sua construção. Senhor presidente, quero me manifestar. Ontem eu falei na tribuna sobre a minha também indignação com a administração passada de ter perdido um convênio, a possibilidade da celebração de um convênio para a gente ter o CER, o Centro Especializado de Reabilitação no nosso município.
é um programa aí do governo federal, ele disponibiliza diversos recursos. Eu fico assim estarrecida que o município não tenha tido um terreno para a implantação do SER. O benefício que o SER poderia ter trazido para a população da nossa cidade, para as pessoas, pessoas com deficiência, idosos, crianças, uma gama de profissionais que poderiam ser contratados. É muito triste isso. Então, deixo aqui a minha indignação e espero, né, que a administração atual fique, como o Marcos Leme falou, constantemente online, para verificar a abertura novamente desse programa e poder realizar a celebração desse convênio. Obrigada a Selma, né, a comissão. Tá. Acho que poderia entregar em mãos para o Marcos Leme, se ela não puder, né, estar nos atendendo, para o Marcos, para alguém responsável da área da saúde, a gente entregar essa moção. Eu também gostaria de registrar aqui a minha tristeza nessa notícia, em que, primeiro, a administração passada ter perdido, por não ter disponibilizado uma área, perdido o SER. E, por outro lado, feliz por saber que o município já dispõe de uma área para sua construção. Né? Você vê a diferença de tratamento, né, na área da saúde. Então, eu acho que essa casa, essa comissão aqui, acho que por unanimidade, manifesta esse repúdio a essa situação, e eu cumprimento a senhora, principalmente, pela sua iniciativa, e imagina a sua angústia de ter quase resolvido um problema se fosse lá atrás atendido um problema de um imóvel, né? Que parece que a letra é fria, né, para um atendimento tão importante. Não, é um imóvel, mas esse imóvel não veio, e a administração passada perdeu este serviço tão importante. Obrigada, Marcolino. Mas não desanime. Não. Audiência pública para discussões com a população sobre o projeto de lei número 43 de 2017, que dispõe sobre a lei orçamentária anual LOA para 2018. Lembrando que amanhã, 19/10 de 2017, 19 horas, nesse auditório, haverá mais uma audiência pública para discussão da lei orgânica, a lei orçamentária anual LOA para 2018. Eu passo a palavra ao vereador Marco Antônio Marcolino para dar andamento aqui na audiência pública. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assessoria legislativa, financeira, assessoria de gabinete, imprensa, líder do prefeito, vereador Paulo Mário. Iniciamos, então, a nossa audiência pública sobre o orçamento 2018, indicando que a previsão do orçamento no valor de R$ 409.746.854, um projeto extremamente técnico, um projeto onde a Prefeitura Municipal realizou várias audiências públicas, de uma forma até elogiável, porque separou uma audiência pública a educação. Paulo Mário, até aproveito que me ajude. O microfone, por favor, ao vereador Paulo Mário. A educação, separou a saúde e a assistência social e a Câmara como um todo. Então, foi uma experiência que deu oportunidade para todos participarem, não só vereadores, como a população como um todo, e que se fechou dentro dessa peça, como disse, extremamente técnica, onde cada secretaria tem seu quinhão de valores. Eu já convido o vereador Paulo Mário para fazer algumas considerações sobre o orçamento. Depois eu vou passar a palavra à nossa diretora financeira Valdênia, que já preparou um material também para esta comissão e para esse relator, para que nós treinássemos um pouquinho. Então, o vereador Paulo Mário pede que nós invertêssemos a pauta e nós vamos fazer um treinamento aqui para a sessão de amanhã, que imagino ter mais pessoas. Eu registro aqui a presença do repórter, do jornalista Gerson, do Bragança Jornal Diário. Me perdoe, havia esquecido, tanta amizade que a gente esquece, às vezes, de fazer a menção na nossa agenda. Do município Ricardo também. Eu prefiro que a Valdênia fale primeiro e depois eu posso tentar acrescentar alguma coisa, que duvido que eu tenha o que acrescentar depois dela. Bom dia a todos. Bom dia, vocês, vereador.
Eu preparei um material para vocês, tá? Detalhando a parte da receita e a parte da despesa. Fiz para vocês, por secretaria, a parte da despesa, em relação ao orçamento que foi aprovado de 2017, comparando o orçamento de 2017 com 2018, que está sendo analisado por vocês. Então, a primeira folha de todos, tá? Eu não recebi ainda. Está aí com você, eu acho que do seu lado aí. Não. Tá? Não? Não. Não está aqui. Selma, eu tenho um sobrando aqui, tá? Está aqui, ó. Bom, chegou mais. Tá? Então, eu fiz esse comparativo para vocês estarem analisando. Lembrando que as metas que estão estabelecidas hoje no orçamento, ela já foi aprovada por vocês em abril, através da LDO. Tá? Então, aqui nada mais está falando simplesmente para vocês o que vai ser o valor daquilo que foi já aprovado como meta na LDO. Então, eu fiz a parte da despesa por secretaria, comparando aquilo que foi aprovado também por essa Câmara, o orçamento para 2017, mais o que está sendo pleiteado para 2018. Eu gostaria que vocês analisassem, secretaria por secretaria. Depois, também, eu fiz por ação, que seria a segunda folha, tá? 2018, lembrando que as ações desse orçamento para 2018, tem algumas que a gente não consegue captar em relação a 2017. Por quê? Porque é um orçamento com ações diferentes daquilo que foi planejado para 2017. Então, por isso que tem ações, na segunda folha aí que vocês veem por ação, que não tem o comparativo daquilo que foi orçado 2017 para 2018, por esse motivo. Fiz as despesas por modalidade, que seria a terceira folha para vocês, também do mesmo jeito, 2017 e 2018, e a comparação daquilo que alterou, para mais ou para menos, por modalidade de despesa. Seria despesa de pessoal, as pensões, sentenças judiciais, diárias, e está detalhado por ação, então. Aí, também, nesse mesmo jeito, eu fiz as receitas, tá? As receitas que estão previstas para 2017, como as receitas que elas estão sendo analisadas por vocês para 2018. Fiz o percentual em termos de alteração, o que alterou, e também as receitas, daí fiz por categoria econômica, que seriam as tributárias, mais as receitas de capital. Eu gostaria que vocês dessem uma analisada, verificassem aquilo que vocês têm dúvida, né? Para que possa, então, a gente estar conversando sobre isso. Vou fazer uma pergunta para você. Esse orçamento que está previsto da Câmara de 2018, ele atinge quanto no percentual do exercício financeiro da... Ele está na primeira página. Se o senhor verificar a primeira página, ele é 6,34% do orçamento do município. Lembrando que vocês vão estar falando em termos percentuais. O orçamento da Câmara, ele não é medido pelo total do orçamento do município. Ele é feito através de algumas das receitas tributárias, mais as transferências constitucionais do exercício anterior. Então, esse ano de 2017, aquilo que nós vamos gastar já foi baseado naquilo que arrecadou o ano passado. Da mesma forma, 2018. 2018, aqui é 6,37% do orçamento de 2018. Porém, o nosso cálculo tem que ser feito em relação a 2017. Nós nunca gastamos o percentual realmente, aquilo que é para nós. A gente sempre gasta 4,5%, 5%, no máximo, por cento. Nunca o valor que aquilo que a Constituição nos determina. No ano passado, quanto foi devolvido? Nós devolvemos R$454 mil. Esse 634 aqui não é o aumento de 2017 para 2018? Exatamente. Ah, tá. E nós atingimos quanto nós temos, qual é o percentual que nós podemos gastar em relação ao orçamento?
nós podemos gastar até 7%. Porém, nós gastamos 5 e pouco. Então, tranquilo. Nós estamos super tranquilos. Despesa pessoal também, nós podemos gastar 6% da receita corrente líquida e o município 54%. Nós gastamos 3,26%. Nós temos duas bases de cálculo para a despesa de pessoal. Nós temos a base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal e temos a base de cálculo da Constituição Federal, que é o artigo 29A. Aquilo que for menor é o que o Tribunal de Contas pede para que a gente sempre está utilizando a base de cálculo. Então, da Constituição Federal daquilo que vem para nós em termos de receita, nós não podemos gastar mais do que 70% com despesa de pessoal. Nisso, nós gastamos, vai dar mais ou menos uns 50%, 51% que vem dando, tá? Então, estamos abaixo também dos 70%. Não temos problema. E da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria os 6%, nós temos 3,26% mais ou menos de gasto com o pessoal. Tranquilo. Valdênia, por favor. Em relação a 2017 ainda, nós vamos ter uma receita extra-orçamentária dessa questão do IPTU complementar e o refis. Certo. Eu entendo e vi que parece que não existia uma previsão. Contabilmente falando, como funciona esse trabalho de apropriar esse valor novo ao orçamento 2017 então, veja e esses bem, reflexos? A receita, as leis, não há necessidade que ela seja prevista, é lógico, a partir do momento que ela venha, ela dê entrada, até porque, se não for cobrada a improbidade para o administrador, ela, na própria lei de diretriz orçamentária, ela fala que ela pode ser usada como excesso de arrecadação, tá? Certo. E isso está aprovado já na nossa lei de diretriz. As receitas que aquilo que você previu e aquilo que veio a mais, você usa ela como excesso de arrecadação para efeito das despesas depois, tá? Entendi. Então, isso não há problema nenhum dentro da peça orçamentária, não, viu? E a contabilidade é excesso de arrecadação? Há excesso de arrecadação. Em relação ao isso valor já orçado? consta na LDO, tá? Tá. Que ela pode ser abrir com ela crédito através de excesso de arrecadação. Tá. E como nós vamos ter uma sessão... Porque, do mesmo jeito, vocês analisem por outras receitas, né? Vocês firmam um convênio novo dentro daquilo que não foi programado, então não pode ser recebido? Pode, ele deve ser recebido e entrar para os cofres públicos, que não tem problema nenhum. O que tem que ser previsto dentro da peça orçamentária é sempre a despesa. Aquilo que não foi previsto em termos de despesa, não que ela não pode ser realizada, ela pode ser realizada, só que ela tem que passar por um trâmite novamente da mesma forma que é quando ela foi aprovada. Ou seja, tem que dar anuência para a Câmara tem que aprovar, e daí tem que abrir esse crédito dentro da peça orçamentária. Tá? Mesmo assim, O crédito na despesa, você fala. para o 2018, já foi aprovado também na Lei de Diretriz Orçamentária que o município pode abrir crédito através crédito suplementar em 6,5%. Tá? Ele tem essa previsão já dentro da peça orçamentária. Ou seja, ele pode mexer naquilo que foi aprovado em 6,5%. Tá? Agora, uma despesa nova, como é o caso, vem a receita, se houver necessidade de uma despesa nova daquilo que não haja previsão, ela pode abrir também um crédito adicional sem problema nenhum. Vem para a Câmara um crédito especial. Ela vem para a Câmara, o município vai estar mostrando para vocês qual é essa nova despesa que vai ser realizada, tá? E vocês aprovando, isso daí ela vai entrar na lei orçamentária. Então, as leis orçamentárias, tanto o PPA, LDO e a LOA, elas não são leis estáveis, estáticas, que não pode ser mexida a qualquer momento, até porque elas são analisadas, são aprovadas de um ano para o outro, e, nesse decorrer do exercício, pode ter alteração e sem problema nenhum. Então, só alterando as leis que complementam ela, não há problema nenhum, não. Vereador Paulo Mário, algum comentário? Dando sequência. Fique à vontade também, o Gerson do BJD, algum questionamento? Eu só queria fazer uma pergunta para a Valdênia. A Valdênia falou no início que tem certos lançamentos que não deu para detectar em 2017, 2018. Exato. Eu só queria acrescentar e colocar uma dúvida. São métodos
operandi diferente, né? Do Luciano com a outra, por isso que não se detecta. É isso? Estou certo? É que cada governo ele tem o plano dele, né? Na verdade é essa. Ele tem as ações que eles vão desenvolver. O plano de governo de um é diferente do outro. Esse ano, em 2017, está sendo realizado aquilo que foi planejado na administração anterior. Então, esse orçamento 2018, ele é um plano de governo do atual prefeito, né? Do qual vai ocorrer a mesma coisa no final, depois do mandato, que, independente de quem seja o novo governante, esse ou outra pessoa que tenha no comando do Executivo, vai ser realizado no primeiro exercício financeiro do próximo mandato, também aquilo que foi planejado dentro dessa administração. Bom, eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais importantes que a Câmara Exatamente. vai analisar, apreciar e votar. Eu vejo aqui que teve alguns, né, foi orçado aumentos, né, nas secretarias consideráveis. Eu vejo a habitação, né, Paulo? Eu acho que a prefeitura tem interesse em estar investindo aí mais na habitação, saúde, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, que quase não teve como trabalhar. Exatamente. Quase não teve como trabalhar. Então, eu fico feliz com esse aumento para fomentando a secretaria. Eu vi aqui também um incentivo com relação ao Bolsa Atleta, importantíssimo também, né? Cultura, turismo, o que mais que eu não falei? Secretaria de Obras. Eu só queria entender esse aumento no gabinete do prefeito, Paulo, esse aumento aí que foi, né, do valor orçado. Então, Que eu seria, só Valdênia? vou fazer o seguinte para vocês. Aquilo que foi orçado 2017, que está aqui, não é o orçamento hoje que está sendo reestimado por eles. Porque houve, não sei se vocês têm acompanhado os jornais, N decretos alterando esse orçamento, tá? Alterando, suplementando as secretarias, tirando de uma, realocando para outras, né? Então, isso daí que tem uma diferença muito grande disso daí. Tá? O que se contempla aqui Nesse no... gabinete do prefeito aqui, tem muita coisa que são convênios, tá? Que é alocado no gabinete do prefeito. Muita coisa de convênios que vão ser firmados, né? Que tem atenção, ou já não sei como está bem lá, mas são convênios, que são despesas daí que são alocadas dentro do gabinete. Contrapartidas. Exatamente. Tá? Com base nas emendas parlamentares. Exatamente. Que tem em várias secretarias contrapartida desses convênios. Dentre, uma delas está dentro do gabinete, tá bem? Entendi. Obrigada. Só curiosidade, a do Herculano passo de 1,5 milhão, a contrapartida da prefeitura é R$ 10.000. R$ 10.000. Valdênia, na análise desse relatório que você fez, em relação à diretriz orçamentária 2017 2018, e pensando também que cada governo tem uma sistemática de elaborar a forma, eu observo, a princípio, que, para 2018, todos os itens, obviamente, estão colocados em valores, porque você pegou a LOA 2018 e transcreveu aqui. E fez uma comparação com 2017. Exato. E existe um espaço em branco nesses valores. Então, por exemplo, logo na primeira página, demandas judiciais de atendimento à saúde, previsão de 800 mil, 2017, nada. É a sistemática do governo anterior ou foi uma ausência de interesse público? Qual o relatório que o senhor está vendo? LOA 2017, das despesas. Tá. Qual delas aqui? Bom, o primeiro item que Outros encargos especiais, tá? Esse de 2017 é esse valor mesmo, tá? O que está valorizado é o que realmente está esse ano aqui, tá? O que está em branco é que a gente não conseguiu captar dentro, que são metas diferentes. Mas esses que estão com valor em 2017 é o que é real. E a pergunta vai ser mais objetiva. Ou seja, a atual administração, então, ela está preservando individualmente cada item e demonstrando os valores, é isso? Exato. Está muito mais explicado, as verbas mais destinadas. Ela está com
programas diferentes, Certo. entendeu? Sistemática de fazer diferente. Exatamente. Muito bem. O Valdênia, então, nossa principal receita, né, continua sendo IPTU, A receita O- principal, o FPM, né? a receita, a receita que mais, o percentual maior em relação aqui no município continua sendo o ICMS. Pela previsão aí, ICMS? o ICMS ela representa em torno de 18,5% nessa previsão de 2018. O IPTU e o FPM, eles sempre ficam ali meio igual quase, tá? Dá uma oscilação muito pouca em relação um ao outro. Eles representam em torno de 15,5%, mais ou menos, na receita do município, tá? Tá. Mas é importante, então, o ICMS, O ICMS, o ele FPM, é a o IPTU, receita, né? é uma receita alta. IPVA. IPVA também sim. O IPVA ele está representando 6,7 em 2018, tá? Tá. Então, a receita que é a maior para o município é o ICMS. A maioria dos municípios brasileiros, as receitas maiores normalmente é o FPM. Aqui em Bragança, ela é a segunda ou terceira receita. Tá. Agora, com o adicionamento do georreferenciamento no ano que vem, vai haver um pouquinho mais de arrecadação do IPTU. Né? Aí aumenta Talvez, A tendência talvez uns 3% ou 4% no geral. essa é a tendência, que o IPTU seja a segunda maior receita do município, né? O ideal é que o ISS chegue a isso. O ICS, Mas está muito longe. O Muito longe. ISS é muito pequeno. Pronto. O ISS representa em torno de 7%. Mas está muito longe. Mas dá para crescer muito no ISS. Muito. Valdênio, bom dia a todos, senhores vereadores, dia. vereadoras. Quero fazer só apenas um questionamento. Agora, não quero sua posição como técnica da matéria, mas uma informação, porque hoje nós estamos numa audiência pública, correto? A participação hoje popular Essa já é uma audiência é uma audiência pública, pública. né? Essa Então, já é. Vamos ainda ter bem que chegou a Assunção outra- agora para outra incrementar. amanhã, né? Viu? O que acontece? Nós estamos sem um público específico que seria para ser atendido nessa manhã. Amanhã nós teremos outra audiência, espero que ela possa ser mais bem assistida pela população. Hoje, o que é necessário, quero que você seja a sua opinião como cidadã, o que é necessário que a população pudesse estar falando aqui, eu quero que você fale como cidadã, para incrementar essa matéria que está sendo discutida aqui nessa manhã. Veja bem, eu acho que quem tem que responder essa pergunta é vocês, como vereador, que são porta-voz do povo, certo? Não seria eu, como funcionária dessa casa, e nem como técnica dessa casa. Eu acho que essa pergunta é melhor vocês, que sentem na pele a cobrança da população na rua, né? Que estão mais à frente da população naquilo que eles querem, naquilo que eles pedem, né? Então, Acho que seria assim os principais pedidos com relação à saúde. a saúde. Vamos aumentar a verba, então, da Secretaria de segurança, Serviço para tampar os buracos da serviços, cidade. Mas aqui, então, são secretarias que Nós não estão podemos sendo fazer, contempladas com esse Exatamente. aumento. Habitação. Eu acredito que hoje as secretarias que sejam principais, hoje que seria a educação, a saúde, os serviços, que é onde a gente sente que a população, acho que Tem cobra mais dificuldade. de vocês, porque eu acompanho também a sessão ordinária da Câmara e eu ouço aquilo que vocês trazem, né, como sugestão, como pedido, aquilo para a população. Eu acredito que nesse orçamento ele esteja sendo contemplado esse clamor da população, que seria saúde, educação, obras. Então, eu acredito que nesse orçamento ele esteja sendo contemplado isso daí, sim, tá? Teve, então, a saúde aqui, ó, aumento de 13,29. Exatamente. Em relação a E isso é muito 2017. bom, porque se nós Obras, analisarmos 27. o quanto que o governo federal deixou de repassar para a saúde em termos do município, foi grande. E o nosso orçamento ele está crescendo a despesa, você entendeu? Então, significa que a receita, a previsão de vir mais também, né? E vocês verem na peça orçamentária, o município, por exemplo, de saúde, ele tem que gastar 15%, está gastando em torno de 25%. Então, você vê que isso é um do clamor da população, né?
Esse projeto cabe emendas? Ele cabe emenda, sim, tá? Dentro da primeira votação, ele cabe emendas. Qual o sentido das emendas de fazer transferência de valores entre umas Todas as sugestões advindas de vocês, ele tem que estar contemplada na LDO, tá? Vocês podem estar reforçando dotações orçamentárias para programas que estejam dentro De cada dele área? contemplado já, tá bem? Nós, na discussão da LDO, nós recebemos aqui, na verdade, um morador da Enedina Cortês e assumimos um compromisso da Câmara como um todo lá existe uma praça que não é uma praça, é uma área muito grande, não tem nenhuma academia, nenhum bem social, nenhum instrumento de lazer. E eu gostaria de saber, porque, lógico, até confesso que estou recebendo agora o material com vocês, para analisar item por item, não é muito extenso, mas eu queria saber, e depois não precisa responder agora, aonde nós contemplaríamos essa iniciativa desse morador que veio até aqui, não só pelo morador, mas pelo bairro que merece, há tanto tempo instalado lá e sem nenhuma benfeitoria. Até de uma forma mais cômoda, estou perguntando, porque eu vou ter que analisar e localizar essa... Então, veja bem, o orçamento... Eu quero registrar a presença da nossa presidente Beth Chedi na nossa audiência pública. Ele não está destacado praça em tal bairro, ou um bairro ou outro, tá? Aí, no caso, Isso, seria na LDO, né, Valdênia? esse daí seria mais na LDO, tá? Mas, se vocês observarem, na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, que é onde estaria a praça, ele teve um acréscimo, né? Em 74% do valor daquilo que foi 2017 para 2018. E isso que o senhor está falando já foi um pedido, tá? Inclusive, o pessoal do Executivo estava aí no dia da audiência pública da LDO, eles estavam aqui, e foi um pedido desse morador, foi nessa audiência pública que a Câmara fez. Então, possivelmente, que esteja contemplado dentro desse aumento. Exatamente. É que o orçamento ele não está mais discriminado as metas, ele está lá na LDO. Tá? Então, vai ser difícil se nós olharmos na peça orçamentária e falar, olha, tem uma praça. Isso é importante, mas no quadro geral aqui do projeto, ele traz algumas obras, né? Ele traz de uma forma mais genérica, Isso. né? Se nós analisarmos, por exemplo, escolas, né? Aí não tem o nome das escolas. Então, por quê? Porque o detalhamento disso é LDO. Sim. O orçamento, ele só é daí o valor mesmo. Algum dos vereadores, o Paulo Mário, não sei. Quando tem aqui o detalhamento por exemplo, o número 1008, que você colocou aqui nas ações, está lá, reforma e restauração do prédio Carlos Gomes. É praticamente esse e o de baixo, que é a restauração da estação ferroviária, praticamente são quase o mesmo valor de 2017 e 2018. É porque não foi usado essa verba? Só queria entender isso. Por que está quase o mesmo valor? Esses valores aí, tá? Essas duas reformas específicas que você está falando, que é a do prédio Carlos Gomes, são recursos que vêm de convênios. Então, isso daqui tem recursos que já veio né? para o município, que já está no cofre do município. Esse daqui são recursos que está para vir, tá? Ainda que está para chegar. Ô, Valdênia, essa reserva de contingência... Mas esse valor, desculpa, só para encerrar essa dúvida, esse valor, ele está para vir ou está no cofre? Não, esse valor ele foi retirado e está tentando Recuperar. Trazer de volta. Né? Do Colégio São Luís. Isso. Da estação Guaripocaba, também, eu não tenho certeza. Do São Luís, eu participei de todas as reuniões. Então, está nessa forma, tentar trazer o recurso de volta. Então, por isso, esse valor é o valor de recurso que está para vir. É o valor de recurso que tem previsão de estar chegando.
no orçamento. Eu não sei, mas posso ver até agora para vocês. Espera aí, já vejo já e já dou a informação. Não, eu vou abrir a palavra. Fica tranquilo. Essa reserva de contingência seria no caso de catástrofe, Isso, exato. enchente, por exemplo? Essa reserva de contingência é um dispositivo legal que tem que estar dentro da lei orçamentária. Você está prevendo um percentual da sua receita corrente líquida. No caso do município, é 1,5% da receita corrente líquida que tem que estar sendo disponibilizado para, se houver uma situação de emergência no município, ele poder estar empenhando dentro dessa reserva de contingência. Porém, na lei de diretriz orçamentária, ela fala o seguinte: uma vez que você não utilizou essa verba de contingência durante o exercício, mas no final do exercício ela pode ser utilizada para efeito de suplementação de dotação. Tá? A outra finalidade. Né? Com uma outra finalidade. Assunção Santos, registro sua presença e com a palavra seu questionamento. Bom dia a todos. É um prazer, uma grande satisfação estar com vocês novamente em mais um orçamento público. É recíproco. E é uma pena que a população realmente, às 10h30 da manhã, numa quarta-feira, a maioria dos munícipes estão em trabalho. Para eu poder estar aqui, eu faltei ao trabalho em São Paulo, estou aqui hoje de manhã, porque eu considero super importante a audiência pública de um orçamento, que é o momento de participação, né, do cidadão, da cidadã, onde a gente pode colocar algumas coisas de sugestões, onde a gente já vem solicitando há bastante tempo e, às vezes, espera e almeja que seja concretizado, né? Da mesma forma que apresentei no orçamento do Estado a solicitação de que fosse levada em consideração pelo governo do Estado uma das atividades que podem ser super benéficas à população, né? Eu queria pedir também para Bragança Paulista que a gente tivesse no nosso orçamento da Prefeitura vários itens. Eu vou começar pelo primeiro, que eu solicitei também na Prefeitura, por várias vezes, por muitos anos, e agora seria interessante que a gente pudesse colocar em Bragança, implantar em Bragança, e já pedi também à presidente da Câmara, através de ofício, para a Escola do Parlamento, que a gente pudesse capacitar o cidadão que quisesse participar, né? Porque hoje as leis beneficiam bastante o acompanhamento do cidadão, né, pela LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, mais a Transparência e Controle Social, mais a Lei de Improbidade Administrativa, faz com que o cidadão possa monitorar e ter resultado. E o primeiro resultado, como cidadã em Bragança Paulista, que eu estou muito feliz, queria comemorar com vocês e já passar essa informação, por isso solicitar em orçamento 2018, é o fato do município, da prefeitura, ter perdido, né, em última instância, no STJ, ter perdido uma ação civil pública pela conivência com a poluição visual no município. E essa conivência com a poluição visual no município o assunto hoje é orçamento, gera... Não, nós vamos, eu vou entrar, eu estou fazendo enunciados, eu uso a prática... Mas seja... eu uso a prática da análise de sistemas de ideias, seja mais e eu gostaria de objetiva. colocar a primeira Por ideia favor, para depois... seja Inclusive, mais porque são objetivo. 5 itens. Está ok, serei bem objetivo, então. Número 1, Ministério Público ganhou uma ação do município, por favor, por gentileza, colocar no orçamento, que não está discriminado, se não estiver na LDO, caminhões para a Secretaria de Serviços, que eles vão necessitar para outras atividades. Então, a Secretaria de Serviços necessita bastante, há bastante tempo, de veículos, não só o caminhão, como outros tipos de veículos para o município de Bragança Paulista. Os fiscais também necessitam, para o trabalho ser bem feito e desenvolvido, de aparelhos celulares para tirarem as fotografias daquilo que eles fiscalizam. Também é super importante isso. Na colocação com relação à fiscalização, em São Paulo, o Tribunal de Contas do município de São Paulo implantou drones no município para acompanhar e monitorar as obras. Eu acho que nós podemos conseguir inserir no orçamento drones para acompanhamento de obras, para não ter necessidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fazer os alertas e notificações, porque, inclusive, atualmente, hoje, né, nessa semana, houve um processo do Tribunal de Contas onde uma empresa foi condenada pelo recapeamento asfáltico. Então, de que adianta a empresa ser condenada, o contrato ser condenado por recapeamento asfáltico, uma vez que isso já foi feito, né, e o tempo que demora para ser condenado, infelizmente, é muito ruim e difícil para a população ter que pagar esse tipo de coisa, né? Então, com relação a esses processos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nesse ano que foi colocado um controle interno aqui de vocês,
referente a isso, eu gostaria de passar as duas pessoas, ao jurídico e a pessoa do Tribunal de Contas, delegada, na verdade, pela presidente da Câmara, a senhora Valdênia e o senhor doutor Romeu, para monitorar o controle interno referente aos processos do TCESP do que fosse referente à Prefeitura. Ao invés de eu receber os alertas e receber as notificações, continuarei recebendo, mas eu gostaria que os senhores fossem alertados, porque isso já gerou custo em orçamento, está colocado para a Câmara Municipal o valor maior de orçamento para 2018. Então, eu gostaria que isso fosse contemplado, essa atividade do monitoramento sistemático dos alertas e notificações das contas da Prefeitura Municipal, bimestralmente, fosse formalmente passado para os senhores e investido em publicidade. A publicidade, de agora em diante, de tudo que o município é punido, de tudo que ocorre, eu acho que é interessante que seja feito em todos os sentidos. Pessoalmente, o jornalista do Bragança Jornal está aqui, eu passei para ele o número do Ministério Público, né, do processo, para ele fazer alguma matéria, acompanhar e monitorar isso também. Então, eu acho importante que os vereadores passem, de agora em diante, a obedecer um dos princípios da administração pública, que seria a impessoalidade, a publicidade, né, desses assuntos. Com relação à sugestão que eu coloquei sobre justiça arbitral, eu solicitei que o Bragança Paulista fosse o primeiro município, a primeira prefeitura a aderir. Junto ao jurídico, eu fui informada que existe verba que foi aumentada da Secretaria de Assuntos Jurídicos para que isso possa ser realizado a partir de 2018. Eu não acredito que seria utilizada, haja vista que tem vários processos onde o município está sendo condenado, está se encerrando, né? E tem multas a serem pagas. Então, eu gostaria, por gentileza, dentro dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, que nós tivéssemos isso formalizado em orçamento para 2018, 2019 e 2020. O que vem a ser isso? Todos os assuntos voltados ao desenvolvimento sustentável, onde o nosso município e os vereadores que aderirem a uma frente parlamentar dos ODS Agenda 2030 pudessem realizar, né, seria já contemplado nesse item no orçamento 2018, que seria ODS Agenda 2030. Seria a primeira prefeitura do Brasil, contemplando o Pacto Global Brasil-ONU, né, onde os vereadores estariam interessados, né, no desenvolvimento sustentável, uma vez que estamos 20 anos atrasados do Fórum de Desenvolvimento Sustentável, do Plano Entre Serras e Águas, onde Bragança tinha muitas atividades a serem feitas anteriormente e não ocorreram, não aconteceu, e nós precisamos que isso ocorra e aconteça. Então, eu gostaria que isso fosse contemplado. Número 4, contratos de PPP. Gostaria de ver com vossas senhorias todas, né, com vossas excelências, a possibilidade de contemplar também o nome contratos de PPP, que são parcerias público-privadas, para depois apenas vir do Executivo uma autorização legislativa, para que isso possa ocorrer em Bragança Paulista. É esse o passo, é esse o caminho. Eu acho que Bragança já está nesse momento, né, das autoridades públicas pararem com o varejo da política, o assistencialismo pontual do medicamento, das receitas, né, de coisas pequenas, e vamos pensar em coisas macros, né? Eu acho que seria bastante interessante vocês, por gentileza, colocarem essas palavrinhas no orçamento, através de emenda, para vir autorização legislativa, né? Para a gente poder ter isso assegurado em orçamento para um dia acontecer, nem que seja daqui a 20 anos, ou que eu não esteja mais aqui, mas, quem sabe, Bragança consegue fazer um contrato de PPP e ser beneficiado em alguma área, que pode ser até o Hospital Bom Jesus, por exemplo, né, que é a unidade básica de saúde mais quista, que sempre quiseram que fosse hospital, a gente pode, de repente, ter um hospital através, né, de um contrato de PPP, que tem muitos investidores no Brasil para isso. Com certeza. Gostaria de contemplar, como sempre solicitei em audiências públicas dos planos diretores do município, referente a serviços. A área de serviços em Bragança Paulista, a gente tem um imposto aí equivalente a 3%, o que é significativamente pouco razoável, né, para que as empresas pudessem pagar. Eu não sei, na nova regulamentação agora da lei do ISS, se veio alguma coisa referente ao Código Tributário, se está aumentando essa alíquota, né, Não, mantém não veio. 3%. Não veio. Então, mantém 3%. Ela vai de 3 a 5, dependendo da atividade, né? Certo. Essa variação nunca teve transparente para os cidadãos. Então, quem vai abrir uma empresa não sabe se é de 3% a 5%, qual é o valor do imposto. Naquela categoria de... Está no Código Tributário. Então, no novo Código Tributário, revisão do Código Tributário agora. Não. O Código Tributário é uma lei vigente e a revisão está na Câmara. Não. A revisão não está na Câmara? Não. Então, desculpa, eu vi na imprensa que a revisão do Código Tributário estaria na Câmara. Veio uma alteração do Código Tributário, baseada na nova legislação do ISS, adequação do... É uma alteração do Código Tributário, né?
uma se vocês adequação pudessem com se base na debruçar lei sobre federal. esse assunto, é Então, importante. O município, com relação aos impostos, está bem defasado e com relação também ao próprio cadastro mobiliário, Sim. está muito defasado. Sim. Quando eu solicitei das empresas de comunicação visual no município, por exemplo, tem meia dúzia cadastradas e, na verdade, nós temos aí muitas empresas e o município, nessa conivência com a poluição visual, abriu mão só de impostos equivalente a 1 milhão ano, que eu já falei isso 1000 vezes, que equivale a 4 milhões cada mandato. Então, nós estamos aí com 20 milhões de déficit, no mínimo, só de arrecadação de impostos de um segmento específico da área de comunicação visual no município. Eu acho esse dado muito importante. Bom, com relação ao item turismo, que a gente pode juntar com esportes, nós sempre tivemos, eu falei sobre veículos, mas esse é um outro item que eu coloquei aqui, nós sempre tivemos dificuldades em Bragança Paulista com relação aos veículos para atender tanto à Secretaria de Turismo, né, a parte de cultura, como também a de esportes. Então, eu gostaria de sugerir, por favor, que os senhores colocassem opções de 4 vans, para ver se consegue 2, por exemplo, que eu acho que van é um veículo razoavelmente barato, a maioria dos municípios tem. a opção de aquisição. Aquisição própria. Para que locação ou empréstimo ou cessão de ônibus através de vereadores, né? De pedir da empresa, de ficar de chapéu na mão, via ofício? O município tem que ter, né? Eu acho que pede-se 4 vans para ter umas 2 vans. O município hoje de 150 mil avaliar habitantes. custo-benefício também, O custo-benefício é interessantíssimo. Manutenção, Não, conservação. a licitação das empresas tudo bem. que ganham a manutenção em Bragança são empresas boas e a nossa garagem também, nós temos excelentes mecânicos de manutenção que atendem na rua, inclusive, quando quebra um caminhão da prefeitura. Então, acho bem interessante isso. Para turismo e para esportes e lazer, desde que eu era menina e jogava basquete pela CME, Comissão Municipal de Esportes, desde aquele momento aqui em Bragança Paulista, eu sempre, desde menina, não entendia por que a prefeitura não tinha van para nós participarmos do campeonato. Naquela época não era van, era perua Kombi. E eu sempre hoje falava, poxa, por que a gente não tem uma perua Kombi para participar, né? Então, eu gostaria que esse assunto fosse contemplado. Eu vou resumir para a senhora depois, no final da sua palavra, depois eu passo a palavra ao Mário B. Silva. Ok, estou no último item. Penúltimo, desculpa. Imagina. Em respeito à sociedade civil, eu gostaria de lembrar aos senhores todos que, por muito tempo também, eu solicitei a implantação de uma coisa razoavelmente simples, que não é espaço físico somente, né, mas que é a Casa dos Conselhos, né? Quando eu solicitei isso, no passado, acabou-se sendo utilizado por uma pessoa astuta que fez os conselhos só de assistência social à época, né? Então, eu gostaria de lembrá-los que, quando eu solicitei, e as teclas que eu bati, né, de termos uma Casa dos Conselhos, era para ser de todos os conselhos, entende, vereador? Não seria só Conselho da Assistência Social. Nós temos hoje, na faixa, no mínimo, de uns 20 conselhos instituídos, né? Então, eu acho que precisa respeitar a sociedade civil em termos de dar um suporte para o pessoal para ter a verdadeira participação, né? E o que está faltando em Bragança, que sempre faltou, nesses últimos 20 anos que eu participo mais diretamente, é a democracia participativa, né? É o Executivo e o Legislativo unidos em favorecer a população de verdade através dos conselhos, né? Então, eu acho que os conselhos da sociedade civil está faltando um olhar para isso. Eu gostaria que fosse contemplado novamente, nem que seja a locação, né, de algum lugar, mas eu já faço a informação aqui da doação do espaço em que eu estou fazendo para a Prefeitura, do PRS, que são Programas de Responsabilidade Social, para que seja sediada a Casa dos Conselhos nesse espaço que se encontra em tombamento pelo município através de decreto. Okay. Então, eu gostaria que isso fosse contemplado. E, para finalizar, gostaria de informar para os senhores, também com relação ao que se fala referente a turismo e referente à SENAC, SEBRAE e outras entidades, a CNTUR foi favorecida, já em última instância também pelo STJ, como a principal e única entidade representante do turismo no Brasil. Isso significa que CNC, via SENAC, via SEBRAE, não são órgãos mais de capacitação, tá, para a área de turismo, ou para o trade turístico. Então, eu gostaria de informar isso aos senhores, porque em Bragança Paulista nós temos aí convênio do município com a entidade para realizar capacitação, para fazer outras atividades do turismo, sendo que não são mais, né, a entidade credenciada para tal. Então, embora se fale que não existe custo, sim, existe custo do convênio em si, né? E eu gostaria que os senhores, por gentileza, pudessem contemplar também diretamente a informação
por ser orçamento 2018, para manter em 2019 e 2020, quem sabe um desses itens sejam contemplados. E gostaria de convidá-los, através da própria Comissão de Finanças, e formalizar esse convite verbal, embora já esteja escrito para a presidência da Câmara via Escola do Parlamento, que os senhores, por gentileza, se interessassem na Frente Parlamentar ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, rumo à Agenda 2030. É uma atividade que a gente pode fazer juntos, né? Sociedade civil e legislativo, é uma atividade própria para o legislativo, né? E a ideia é minha, gostaria de dar exemplo de Bragança Paulista para o Brasil. Muito obrigada, bom dia. Com certeza, obrigado pela sua manifestação, senhora Assunção Santos. Eu solicito da nossa assessoria um resumo das sugestões e encaminhamentos. Antecipo também que muitas das questões que a senhora levantou estão contempladas no orçamento de uma forma genérica, porque o governo tem a sua forma e seu plano de governo para administrar, mas muitas das suas sugestões estão, e depende muito da forma como o Executivo vai encaminhar isso, até contemplando a sua reivindicação. Então, um pequeno resumo do que é de nossa competência, tem coisas que não são do orçamento, para que a gente possa também deixar registrado em ata essa solicitação da senhora Assunção. Vereador Mário Bessil. Só um instantinho, vereador. Todo o questionamento que você fez foi o mesmo que você fez pela internet agora há pouco? Você mandou uma pergunta hoje pela internet, né? Não? É só que também a gente tem que anunciar, né? A gente pode receber questionamentos pela internet também. Já, nossa assessoria de imprensa, a Jaqueline, está lá no computador, recebendo as manifestações online. Não, já foi respondido. Mário Silva, por favor. Bom dia. Bom dia, vereador. Senhor presidente, bom dia, Marcolino, vereador Sidney Guedes, Paulo Mário, a nossa presidente, que acabou de sair, e a vereadora Fabiana Alessandri. O Sidney Guedes fez uma pergunta para a Valdênia, uma pergunta, para mim, de uma importância muito grande. Essa casa falta à população quando há interesse coletivo. E a Valdênia, com a sua experiência, com o seu gabarito dentro dessa casa, de vários mandatos, respondeu com a maior tranquilidade e com a maior coerência possível essa pergunta. E eu não poderia deixar, Valdênia, de responder essa pergunta para você e para o meu colega Sidney e para todos que estão aqui. Essa casa, quando há algum projeto de interesse de algum grupo político, ou de alguma associação, ou de algum segmento, essa casa, ela lota, ela traz um público que é direcionado para aquele setor. Nós trabalhamos o dia a dia na rua, fazemos o nosso papel, mostramos para a população o papel do vereador. Só que eu devo isso também, colegas vereadores, a falta dos munícipes nessa casa, a atual situação política do país, onde a maioria estão mergulhados em corrupção, em desmando, e que os políticos, em gerais, são classificados dessa forma. Essa é a minha avaliação sobre essa pergunta. E uma outra coisa, a falta de compromisso do executivo, desse executivo, do passado, com nós, vereadores, com essa casa. Eu lembro, no meu primeiro mandato, eu fui um dos frequentadores nato, até junto com a Valdênia, outros profissionais aqui dessa casa, quando se fazia a LDO nos bairros. Muitas coisas foram cobradas, muitas coisas foram pedidas, pessoas falam, olha, eu pedi isso na época de fulano, de Beltrano, e hoje eu venho aqui e nada foi feito, nada aconteceu. E isso vai acarretando nisso que nós estamos vendo hoje aqui. A falta de público, a falta da população, de interesse, porque não acredita
na política. E cai aonde? E nós, vereadores, que foi aquilo que eu falei ontem, a gente dança, somos linha de frente. A gente dança sem enredo. Geralmente, a linha de frente tem que ter um bom enredo para poder demonstrar o que está fazendo, para mostrar para a sociedade em geral o que está mostrando numa escola de samba. E aqui a gente não tem enredo, não tem o retorno da administração. Quando se é feito, tem de ser feito através de uma articulação política de cada um para poder ser realizado esse trabalho, coisa que não precisava. Eu vejo que ofícios nossos, vários ofícios nossos levados diretamente ao executivo, e eu quero que fique claro, não é esse executivo, são todos os executivos que eu passei, e a história fala também, precisa ser feito ofício para tampar um buraco na rua. Quanto gasta a Valdênia? O funcionário, o toner, a hora do funcionário, o carro do motorista para ir até lá. Sendo que é obrigação da administração. Podemos cobrar, se alguém ligar, hoje a facilidade ficou, pelas redes sociais, ficou muito fácil de a gente entrar em contato até com a administração, e às vezes entramos e nada acontece. Então, a falta de público é isso. E uma outra coisa que foi falada em algumas sessões passadas, que eu não vejo isso nesse mandato. Se tem, não me interessa, não quero saber. Mas o assistencialismo na política também faz com que as casas de leis sejam esvaziadas. Porque quando eu preciso de algo, eu vou direto na Valdênia. Não se trabalha no coletivo, para uma comunidade, para um bairro, para uma situação. Então, vereador Sidney Guedes, a sua pergunta foi teve muita ênfase, e a da Valdênia também. E eu não poderia deixar, Valdênia, de falar do meu posicionamento referente ao esvaziamento dessa casa. Se deve muito ao passado e se deve também ao presente, na questão de não se comprometer com o legislativo, de ouvir, de prestar atenção, de projetos que são feitos na calada da noite, sem ouvir os vereadores, sem prestar atenção de que forma é feito e por que é feito. Então, isso desmoraliza, e isso faz com que a população não esteja presente aqui. Mas eu tenho certeza que cada um da gente, conscientizando as pessoas, mostrando que nós estamos fazendo o papel de cada um, pode ser que isso mude daqui a 3 anos, pode ser que a gente possa ter um pouco mais de público em audiência pública nesse caso. Então, Valdênia, obrigado pela resposta, mas o meu posicionamento é esse. Eu vou até falar aqui, eu vou conversar com a presidente também, porque isso aqui hoje, papel hoje, é raro. Algumas repartições que têm papel públicas, privadas. Hoje tem o tablet, tem o celular, tem os computadores, mas eu preciso esfregar na cara do prefeito, que é meu nome aqui, que eu preciso. Isso não. O prefeito tem que saber que a obrigação é dele e escutar nós, vereadores. Então, a falta de público eu tiro por essas razões e outras que todo mundo sabe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua aberta a palavra. Eu só quero passar a resposta. O dinheiro do Colégio São Luís está fora e o dinheiro da estação do Guaripocaba está dentro. Dentro do cofre. É. Antes do encerramento, Assunção queria fazer mais alguma manifestação? Perguntou se o dinheiro tinha sido usado ou não. Não foi isso, Jefferson? Não, é só mais uma pergunta, nós vamos encerrar, tá? A pergunta dele é que
desse valor que está alocado no orçamento, tá? Se é desses 2 projetos. Isso, Gerson? Porque ele está falando da despesa. Então, é isso que eu estou falando. É. Estou respondendo. O dinheiro da estação de Guaripocaba, os 900 e poucos mil, está no caixa e é para isso. O dinheiro de 4 milhões e pouco do Colégio São Luís é uma previsão que poderá voltar esse Exatamente. dinheiro, não Então, tem o dinheiro em caixa. Essa é a minha Como resposta. tem a previsão Tá? dele estar fazendo a tratativa de retorno, então eles já incluíram a previsão também da despesa. Tá certo? Isso. Viu, Marco? Amanhã tem a audiência pública às 19 horas. Amanhã eu vou estar em São Paulo, eu tenho um compromisso que era hoje, eu transferi para amanhã. Então, amanhã eu quero que vocês justifiquem que eu não vou estar presente. Com certeza. Exatamente por um compromisso em São Paulo. E eu não vou a São Paulo faz quase 30 dias. Eu tenho que ir de qualquer jeito. Okay? Aliás, até comento com meus colegas vereadores, se não seria necessário o convite ao Luciano vir aqui amanhã às 19 horas, senhor presidente? Veja bem, eu acho desnecessário, Perdão. eu até me antecipo, porque ele esteve aqui explanando todo o orçamento, já explicou, já teve as outras 3 explanações fora, eu acho desnecessário. Entendi. Foi apenas uma sugestão. Senhora Assunção, suas últimas considerações, por favor. Última. Por gentileza, eu gostaria que o senhor lesse a pergunta primeiro, que daí refere-se ao assunto de colocar em prática. A pergunta vinda pela internet da própria Assunção Santos. Está aqui presente. Estava online, estava presente. Essa pergunta foi no Facebook da Câmara Municipal, onde havia informação de quem quisesse já elaborar uma pergunta, seria encaminhada diretamente à audiência pública. E chegou, hein? Eu fiz ontem. Gostaria de verificar a previsão de valores para assuntos de retrabalhos quando não é aprovada a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que ocorre pós-realização e não aprovação? Nós havíamos já debatido a sua pergunta e não existe valor a ser informado. As contas não são do município, mas sim contas pessoais. Ou o senhor quer melhorar a pergunta para tentar responder? Não, as contas são da Prefeitura do município de Bragança Paulista. E isso foi um enunciado para o seguinte assunto: gestão de contratos. No curso do Tribunal de Contas, gestão de contratos, da semana retrasada em Jacareí, houve a informação que todo gestor de contratos é obrigado a acompanhar e monitorar os contratos. Sim. Portanto, eu gostaria de pedir a gentileza para os 19 vereadores que cada um deles adote, via comissão, por exemplo, adote alguns contratos de grande repercussão no município de Bragança Paulista e com problemas que temos há tanto tempo, para que eles sejam monitorados sistematicamente. Um exemplo é, por exemplo, o contrato da reforma do Colégio São Luís, antigo Colégio Carroso, antigo Teatro Carlos Gomes. Quando se fala em temos dinheiro no caixa, mas o contrato tem esse, aquele problema, então eu gostaria de saber como, por lei, obrigatoriamente, o prefeito, o executivo, tem que eleger o seu gestor de contrato para cada contrato, em todas as áreas. Hoje, eu gostaria de saber se os senhores têm conhecimento qual é o gestor de contrato da empresa, da ONG, da Organização Social da Saúde. Alguém sabe quem do executivo é o gestor do contrato da organização? Não temos essa informação. Então, é isso que eu solicito a todos os verificar. senhores. Todos os contratos, via Comissão de Finanças, que cada vereador veja quem é o gestor de contrato. Não, eu estou solicitando, como cidadã, de forma a ter esse monitoramento sistemático, sem utilização do Ministério Público, estou solicitando que seja feito. Sugerindo. Solicitando, sugerir e solicitar. A diferença é que solicitando é que seja respondido, não faremos. E sugerindo, fica em aberto para quem quiser acatar a sugestão. Então, estou solicitando encarecidamente, aproveitando a nossa querida Valdênia, que hoje faz o controle interno do Legislativo, referente ao Executivo, né, aos contratos. Formalmente, tanto ela como o doutor Romeu têm um cargo de controle, conforme eu soube, via Tribunal de Contas, via atribuições, no momento em que foi colocado pela presidente da Câmara, ambos, doutor Romeu Tafuri e doutora e senhora Valdênia, para acompanharem e fazerem um controle interno
da Câmara do município de Bragança Paulista. Ok. Então, eu gostaria que isso fosse avaliado e a gestão de contratos fosse informada ao cidadão. Está Obrigada. registrado. Está registrado. Eu, da minha parte, senhor presidente, senhores vereadores, assessoria, cidadãos, né? Tem mais um cidadão, Ricardo. Resumo que o orçamento, por mais que seja uma peça técnica, ele define as questões do governo em si e a execução do próprio, né, reflete na população. Um governo que saiba usar o dinheiro vai fazer um bom governo, independente dos itens que estarão aqui, porque é genérico, é subjetivo. Então, ele sabendo fazer um bom governo, dosar as verbas dentro de cada pasta, e cada pasta, né, vereador Sidney, fazer a sua obrigação de comprar bem e gastar bem e verificar se o produto, porque o produto é serviço, mas também é aquisição de material, equipamentos, sejam utilizáveis, né, e dentro de uma política, uma tecnologia melhor. Então, esse é o primeiro resumo que eu faço do orçamento. Encerro aqui a minha participação. Só solicito para amanhã, às 19h, transparência desse material aqui, para que fique à disposição, caso a gente queira apresentar para mais pessoas, né? E sobre a falta de presença também, eu sou muito otimista. A população também está cansada e desanimada. Mas, por outro lado, vereador, eu tenho certeza que os seus contra os meus confiam no trabalho. Sim. Existe uma parcela que está alheia, mas existe uma parcela que confia, porque também entende que a discussão, às vezes, fica muito subjetiva e o vereador, para pontuar a necessidade individual de cada um, é muito difícil no orçamento. E aí nós temos que acompanhar o orçamento lá em cima. Mas o senhor tem razão no seu ponto. E eu encerro aqui minhas palavras. Senhor presidente, obrigado e obrigado a todos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos e declaro encerrado essa audiência pública. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 11h50, ficando os senhores vereadores convocados para a 28ª sessão da comissão do exercício a ser realizada nesse auditório, 25/10/2017, às 10h30. Obrigado a todos e a todos uma boa tarde. Muito obrigado, gente. Não, é uma questão, o Bragantino... Não.